Volume 1. Capítulo 26. Festa de estreia da Casa 3. A festa de estreia estava chegando ao fim. Quanto mais álcool você oferecer a eles, mais eles vão querer ir ao banheiro. O banheiro dessa mansão é muito especial. Porque tem uma cisterna de chuveiro instalada. Com certeza, uma voz saiu. Deixei uma empregada esperando por perto para explicar e convencê-los. Parece ser popular entre as mulheres. Bem, os homens não tiveram muita chance de usá-lo até agora. Barão Caim, o que é isso? Eu quero isso. Foi a rainha que, de repente, agarrou Caim pelos ombros e perguntou. É uma banheira com chuveiro, minha rainha. É um protótipo com uma pedra mágica embutida. Caim respondeu diretamente. Até o momento, os únicos lugares onde foram instaladas foram nesta mansão e na mansão de Gar. Não tive escolha a não ser instalá-la depois disso, afinal, Sarah e Raine vieram me pedir. Quando instalei também no banheiro das empregadas, elas choraram de alegria. Eu me pergunto se isso é motivo para chorar. Comece a comercializá-lo imediatamente. Essa coisa é revolucionária, é algo de que todos precisam. A rainha estava animada. O que aconteceu? Para você estar tão animado? Sua Majestade se juntou a nós. Não é algo que eu possa colocar em palavras. Você precisa ir ao banheiro e sentir isso pessoalmente. O que está lá dentro é o que eu pedi para ele instalar imediatamente. Mu. Não entendi muito bem, mas parece que terei de ir lá pessoalmente. O rei foi levado para o banho. Ele retornou alguns minutos depois. Seu rosto estava vermelho e ele parecia estar de bom humor. Ouça-me, Caim, quero que ele esteja instalado no castelo no máximo até amanhã. Você entendeu? Ele teve exatamente a mesma reação. Aliás, Telestia e Silk tiveram a mesma reação. A figura das duas dizendo timidamente uma coisa dessas era muito engraçada. Eu entendo. Ainda é um protótipo, mas terei as peças sobressalentes instaladas no castelo o mais rápido possível. Sério, Caim foi muito além do que eu poderia ter imaginado. Sua Majestade e a rainha estavam de muito bom humor quando souberam que ele iria se instalar no castelo. A festa de estreia terminou e os visitantes voltaram para casa com 2 copos como lembrança. Todos os convidados ficaram felizes ao ouvir algo assim. Era a mesma xícara que eles usavam antes. Na verdade, todos os convidados desejaram comprar um par para levar para casa, mas como todas as xícaras foram usadas na festa, eu disse a eles que poderiam comprá-las depois que fossem apresentadas à família real. Depois de ouvir que poderiam comprá-las mais tarde, todos os nobres saíram completamente satisfeitos. As senhoras estavam mais interessadas no banho do que nas taças. Eu disse a elas que planejava colocá-los à venda assim que mais protótipos fossem feitos. Vai ser difícil vendê-los por conta própria, por isso pensei em deixá-los novamente nas mãos daquela empresa. Em seguida, todos os convidados foram embora e eu fiz uma pausa. Obrigado, pai, por tudo o que o senhor fez. Tudo terminou sem problemas. Inclinei minha cabeça em direção a Gar. Não me importo. Afinal, você é meu filho. Agora todos os nobres devem conhecer seu rosto. Você terá que fazer esse tipo de coisa por conta própria no futuro. Mas bem, se for você, Caim, não tenho com o que me preocupar. Pelo contrário, estou preocupado que você vá fazer demais. Eu planejo avançar com cuidado no futuro. Caim não teve escolha a não ser rir amargamente. Ele não só não se conteve nessa festa, como também apresentou itens de outro mundo. Quando ele deu a todos que o ajudaram uma moeda de prata como bônus, eles estavam transbordando de felicidade. As empregadas recebem uma grande moeda de prata por trabalharem durante um mês inteiro. Elas não podem deixar de se sentir felizes quando recebem 1/3 de seu salário mensal com apenas 3 dias de trabalho. Afinal de contas, tenho de sustentá-las trabalhando duro.
No dia seguinte à festa, fui ao Castelo Real para instalar os banhos. Como eu tinha uma pequena quantia à minha disposição, a prioridade foi dada à instalação nos espaços privados da família real. Usei apenas pedras mágicas de baixa qualidade feitas de terra para construí-los, e em troca, recebi moedas de platina como pagamento. Ainda tenho comigo a que recebi quando me tornei barão, portanto, as moedas ainda estão se acumulando. Depois de preparar os banhos e descansar por alguns dias, recebi outra ligação do Castelo Real. Um rei que convoca um barão cada vez que quiere. Mientras me rio amargamente, subo a mi carruagem y me dirijo ao Castilho Real. Por supuesto, em caso de que sucediera algo assim, preparé 10 juegos de copas venecianas. Me pergunto se é esse suficiente para empezar. Nos guiaram à la sala de recepção habitual y nos sirvieron um delicioso té y dulces. Mientras pensava em como me obrigaria a julgar reversi novamente, Sua Majestade y e o primeiro-ministro entraram. Te hice esperar. Gracias por tu árduo trabalho o outro dia. E eu também me diverti mucho. Aún así, também tienes tu lado malicioso. Y sin embargo, solo tienes 5 anos. La última vez ni siquiera le dijiste a Gorgino que estava ali. No, era mi primeira fiesta, así que não me di cuenta de esos detalhes. Não havia ninguna malícia detrás. Bueno, dejémoslo así. Déjame comprar esas gafas se estão listas. No es mucho, pero repreparado alrededor de 10 para ti hoy. Aqui estão. Coloco 10 vasos sobre la mesa. Sua Majestade toma no y no mira. Mu. É esse um excelente trabalho, puede esto ser hecho por alguém que no sis tu? Uso magia para hacerlos, por lo que seria difícil de decir. Gracias a eso, me quedesse magia y colapsé una vez. Mu. Véu. Oh, bueno, necessitaré que los envies periodicamente ao castilho. Enquanto ao precio, e digamos, uma moneda de ouro cada um, 10 piezas sem uma moneda de platino já. Me surpreendió uma quantidade tão grande de dinheiro. Que já, insatisfecho. Entonces hagámoslo com 2 monedas de ouro por pieza. O único material que se utilizou para hacer las gafas foi magia y no custou nada, y ahora se ha convertido em uma moneda de platino. No. Uma sola moneda de ouro é suficiente. Mu. Eso es bueno, ahora prepara-los de imediato. Sua Majestade hizo sonar la campana que tinha em la mano. Imediatamente sonó um golpe y o mayordomo entrou em la habitação. Quando Sua Majestade habló, inclinou la cabeça y se foi. Le dije que trajera o dinheiro de imediato. Entonces legaré ao ponto principal. Ha vuelto outra vez? Caim, tu habilida com a espada y tu magia sem de primeira categoria, puedo decirlo por el dragão que adornava essa entrada. Se necessita mucha habilida para casarlo y dejarlo em um estado tão limpio. Sua Majestade lo mira fijamente. Caim, debes assistir regularmente ao treinamento de los caballeros de la Guardia Imperial y los magos de la corte. No deberías tener nada que hacer ahora. Lo entiendes? O ambiente que está emitindo o reino dá lugar ao rechazo. Renunciemos de uma vez. Sí. Entiendo. A laeda de 5 anos se decidiu que Caim participaria em um treinamento de los caballeros de la Guardia Imperial y los magos de la corte. Y a cambio, te daré permiso para ler los livros em la biblioteca del mago de la corte. Escuché digar que has estado mirando livros sobre magia desde que eras um ninho. Estou seguro de que há muitos livros que aún no has visto ali. E estou muito agradecido. Los livros sobre magia em mi casa solo legaban hasta o nível avançado. Conhecia o princípio de la magia de fuego de grado superior #Eufire Prison _Inferno #, así que pude imitá-lo. Enquanto a los demais, não há dados para outros supergrados y superiores.
E estou agradecido. E estou realmente feliz. Que solo actuas como um ninho de 5 anos em um momento como esse? Tu. Esse não é esse o contenido que um ninho de 5 anos queria ver. Parecia que se reflejava em minha cara. Ademais, Sua Majestade, me pergunto se está bem se lhe pido algo. Pergunta Caim. Me entras no si demasiado, puedes perguntar. Todavia só um ninho de 5 anos, assim que não puedo registrar-me como aventureiro. Tenho comigo alguns monstros que derrotei quando estava em eu território de Gracia, pero não puedo vender-los. Poderia eu castilho recolectar los monstros que tenho comigo? Com muito gosto tomaremos materiais de monstros. Pero não necessitamos materiais de baixa qualidade como los de los duendes. Pero há muitos usos para uma certa quantidade de materiais si tienes muitos, e assim para distribuição ou para investigação. Fui eu primeiro-ministro magna quem respondió. Mu. Se é esse solo eso, está bem. Por eu contrário, la família real se beneficiará mais. Sua Majestade está de acordo comigo. Mas bem, está em mica já de artículos para que pueda sacá-los em qualquer momento. Dode debo colocá-los? Em esse caso, eu almacém de los caballeros imperiales estaria bem. Deveria ser mais fácil transportá-los desde ali. Me pondré em contato com elos. Que Sua Majestade Y é o primeiro-ministro magna me há dado permiso é esse um grande problema, Y aunque la cajá de artículos no tiene problema enquanto a capacidade, no tenho ganas de dijar-los ali indefinidamente. Mu. Me gostaria julgar reversi oi também. Sua Majestade está mirando ao primeiro-ministro. No puedes. Tenemos uma reunião oi Y no tenemos muito tempo livre. No momento em que um desses batedores estava a ponto de agarrar as orelhas de coelho de uma das garotas, uma flecha surgiu e perfurou a cabeça do homem. Quando outro batedor notou o som do homem caindo no chão em convulsão, ele olhou para trás. Na sua frente, a mulher coelho que deveria estar tremendo de medo se levantou sem fazer barulho. Em algum momento, ela já estava empunhando uma espada curta em sua mão e o homem diante dela foi decapitado com facilidade. E a outra mulher coelho também manteve uma postura baixa enquanto rastejava pelo chão na direção do homem decapitado, que estava caindo de lado. Ela facilmente ceifou a cabeça do último batedor, que estava chocado demais com a repentina situação para reagir. A cabeça se separou de seu corpo como se fosse um brinquedo, com que os outros estudantes, ficaram pálidos e seguraram suas bocas. A princesa Liliana e seus guardas involuntariamente encararam Xia quando a cena impossível de homens coelhos matando soldados do Império foi mostrada. A especial não era apenas você, com seus olhos arregalados em surpresa. Não, sem dúvidas, eu sou a única especial. Não há como existir mais pessoas como eu. Esse foi o resultado do treinamento deles. Hajime San os colocou em um regime infernal e monstruoso. Foi um treinamento que poderia ser chamado de remodelação demoníaca, algo desse tipo. Os olhos de todos se voltaram para Hajime. Esses olhos mostraram a mesma coisa. Em outras palavras, foi você de novo. Hajime desviou seus olhos abruptamente. Enquanto isso, a situação estava chegando a seus estágios finais. Os soldados imperiais restantes e a carruagem de transporte finalmente chegaram ao local do massacre. Os soldados a pé pararam quando notaram a imagem de seus companheiros espalhados pela estrada para bloqueá-los. Eles não poderiam apenas avançar ao pisotear nos corpos como se não fosse nada demais. Acima de tudo isso, eles ficaram muito agitados enquanto faziam um tumulto. E os Aulia não deixaram essa chance escapar. Não. Tudo deve ter sido feito para que essa oportunidade aparecesse. Os soldados imperiais restantes somavam 12. Os Aulia pularam de ambos os lados da encosta, de repente, todos apareceram, mas mesmo contando as duas mulheres de antes, eles eram apenas 5. Entretanto, os Aulia que apareceram estavam muito mais preparados para lutar contra os soldados do Império. 3 cabeças saíram voando, e uma pessoa teve sua testa atravessada por uma flecha.
Os Aulia não abrandaram seus ataques ferozes. Assim como a água corrente, eles atacaram os soldados do Império como um grupo. No momento que um dos soldados conseguiu agarrar sua espada, um Aulia pulou para seu lado e na mesma hora cortou sua cabeça. Flechas voavam na direção dos soldados imperiais. A velocidade delas era diferente das anteriores, elas eram transparentes e no instante que os soldados tentavam prever o caminho delas, um homem-coelho diferente apareceria de seu ponto cego e cortaria sua cabeça. Enquanto os soldados soltavam gritos corajosos, eles se aproximavam chutando as cabeças de seus companheiros decapitados. No momento que seus olhos se fixaram nos Aulia, que se tornaram imperdoáveis devido à fúria em seus corações, um homem-coelho diferente apareceria atrás dos soldados e os degolaria. Quando você pensava que seria da direita, eles vinham da esquerda, quando você pensava que eles viriam da frente, eles surgiriam de trás, não havia restrições, os soldados imperiais estavam à mercê dos ataques que mudavam constantemente. Não levou muito tempo e até que todas as cabeças voassem pelo ar. Este deveria ser o comportamento dos homens-coelhos. Sério. Coelhos são assustadores. Murmúrios cheios de horror foram ouvidos na ponte de Fernier. A proficiência deles não caiu nem um pouco. Não parece que eles relaxaram no treinamento. Porém, a finalização deles foi um pouco fraca. Enquanto Kouki e os outros continuavam chocados e de boca aberta, Hajime sacou Schlagen e abriu uma parte do para-brisa para empurrar o cano para fora com uma postura para atirar de pé. Havia ainda 5 quilômetros até eles chegarem ao local. Todos, excluindo Yu e o resto do grupo do sinergista, estavam de olhos arregalados. Hajime estava sorrindo e olhando para frente sem se mover. Então, ele puxou o gatilho com gentileza. Doba! O som de uma explosão foi ouvido e uma linha brilhou pelo céu a partir do rifle, que soltava faíscas vermelhas brilhantes. A bala explodiu a cabeça do soldado imperial que pulou para fora da carruagem e estava a ponto de lançar uma magia nos Aulia. Também havia soldados dentro da carruagem. Com a visão de longo alcance no olho mágico de Hajime, ele foi capaz de detectar a onda de magia se acumulando. O garoto notou que o soldado planejava um ataque surpresa, assim ele o alvejou de Fernier. Na tela de cristal, foram exibidas as expressões de surpresa da tribo Aulia quando a cabeça do soldado foi completamente destruída. Eles logo calcularam a linha da trajetória e notaram Fernier que voava no céu. Normalmente, eles ficariam cautelosos com o ataque que veio de um objeto voador misterioso, porém, e no instante seguinte, suas expressões ficaram alegres. Um garoto com uma besta 7 em seu ombro pulou das sombras das pedras e sorriu com audácia, decidindo prestar continência com violência. Eles pareciam ter notado quem era a pessoa que disparou aquele clarão. Era esperado deles. Um clarão vermelho brilhante era um símbolo clássico do chefe deles, a quem eles amavam e respeitavam. Os Aulia saudaram o garoto que eles seguiam de bom grado. Suas aparências foram refletidas na tela de cristal e, mais uma vez, todos os olhares se voltaram para Hajime. Desta vez, os olhos continham muito espanto. Que tipo de coisa ele teve que fazer para tornar os gentis homens-coelho nisso? Kouki e os outros alunos pareciam fazer essa pergunta. Hajime-san, Hajime-san. Vamos descer depressa. Para fazerem este tipo de coisa fora do mar de árvores, e talvez eles tenham ficado fora de controle de novo. Kouki e os outros observaram enquanto Shia se apressava na direção de Hajime. Pela estratégia dos Aulia, eles claramente estavam mirando a força de transporte do Império. Parecia que eles se afastaram do mar de árvores com o objetivo de matar soldados imperiais, o que fez Shia ficar preocupada com a possibilidade de eles terem ficado viciados em batalhas mais uma vez e ficaram fora de controle. Hajime pensou, após ver as aparências deles, que não havia como isso estar acontecendo. No entanto, como Shia estava preocupada, o garoto ficou um pouco interessado e decidiu pousar Fernier no vale. Quando Hajime e os outros desceram, havia muitos demi-humanos ao lado dos Aulia. Parecia haver cerca de 100 pessoas. Julgando pela cena, o conteúdo dos vagões de transporte eram demi-humanos.
Além de homens coelhos, havia homens raposa, homens cão, homens gato, e muitas mulheres e crianças da tribo dos elfos. Todos olharam para Hajime e os estudantes com olhares atentos, eles não foram capazes de esconder a surpresa com o veículo voador que nunca tinham visto nem ouvido antes. Era com certeza um encontro com o desconhecido. E, entre 80% daqueles que estavam surpresos, o garoto com a besta em seu ombro correu, deixando para trás os outros 20% dos demi-humanos que estavam confusos e com medo. Ele imediatamente apareceu diante de Hajime e prestou uma esplêndida continência com suas costas eretas. Faz muito tempo, chefe. Eu estive esperando pelo dia em que nos encontraríamos de novo. Eu nunca pensei que você apareceria assim, eu estou mais uma vez impressionado. Aliás, por nos ajudar há pouco, eu o agradeço. Há quanto tempo? Mas, não ligue para o que aconteceu mais cedo. Como são vocês, esse tipo de dano não teria sido suficiente para derrotá-los. Vocês melhoraram bastante. Quando Hajime ficou com um sorriso em seu rosto dizendo isso, 2 mulheres e 3 homens com orelhas de coelho apareceram do meio dos demi-humanos pasmados e o saudaram da mesma forma que o garoto coelho. Seus olhos começavam a ficar marejados por causa de suas emoções transbordantes. E, enquanto harmonizavam suas vozes, o som de seus calcanhares se juntando foi ouvido. Nós somos gratos, senhor. Sua Majestade fica deprimido ao ouvir as palavras do primeiro-ministro. Então, não há o que fazer. Caim, vamos jogar outro dia. Sua Majestade se levantou de seu assento e saiu da sala. Você pode ir diretamente para a estação da Guarda Imperial, eu os notificarei imediatamente. O primeiro-ministro disse isso e seguiu o rei. Caim saiu da sala e se dirigiu ao escritório da Guarda Imperial. Depois de relatar o assunto que tinha que resolver na porta, ele entrou e viu um rosto familiar. Já faz algum tempo, Barão Caim, o herói. Era o vice-líder da Guarda Imperial, Tell-me. Volume 1. Capítulo 27. Já faz algum tempo, Barão Caim, o herói. Quem estava me esperando não era outro senão o vice-comandante da Guarda Imperial, Jimmy. Já faz algum tempo. Não sou um herói, vice-comandante Jimmy. Eu vim aqui porque o primeiro-ministro Magna me disse para vir aqui deixar os materiais do monstro aqui. Acabei de ser notificado. Siga-me, eu o guiarei. Diz Jimmy, acenando para que eu o siga. Eu o sigo e ele me leva a um pequeno depósito. Este depósito está bom? É aqui que colocamos os materiais dos monstros. A sala de armazenamento tinha cerca de 5 metros quadrados. Como era de se esperar, não cabia lá dentro. Vice-comandante, diga-me, perdoe-me por dizer isso, mas se for esta sala, não caberá. Disse Caim honestamente. Ele tem tantos materiais que colocá-los todos aqui seria um incômodo muito grande para eles mudarem depois. Ele não pretende levar todos eles para cá, mas se ele fosse levar todos os materiais de classificação a que ele tem, eles encheriam o lugar imediatamente. É por isso que Caim planejou eliminar todos os monstros abaixo desse nível. Eu realmente me pergunto o quanto pode haver em sua caixa de itens. Se formos usar esse tipo de cabana, acho que precisaríamos de 10. Mas se eu fosse construir uma grande, acho que só caberia uma. Será que você tem o dragão vermelho que dizem estar em sua mansão? Claro que não tenho esse monstro comigo. Os que eu tenho são menores. Mas, mesmo assim, ainda há uma classe de dragões terrestres de 6 metros lá dentro. Espere um minuto, você está me dizendo que tem um dragão terrestre de classe A, que se diz que para derrotá-lo é necessário pelo menos um grupo de classe A? Esse dragão terrestre? Não sei sobre a classificação ou coisas assim, pois ainda não estou registrado na Guilda dos Aventureiros. Só sei que se trata de um dragão de terra. Caim, você está ficando cada vez mais difícil de entender. Por enquanto, você pode deixar os monstros do lado de fora e os cavaleiros podem transportá-los mais tarde. Eu entendo, vou colocá-los lá.
Caim tira os cadáveres dos monstros da caixa de itens. Um dragão terrestre de 6 metros de altura, uma serpente terrestre de 10 metros, um rei ogro, um bando de ogros e alguns orcs também foram removidos. Algumas espécies superiores também foram misturadas. Quando terminei de retirar tudo, uma pequena montanha havia se formado. Sobre isso. Agora é muito revigorante olhar para dentro da caixa de elementos. Jimmy ficou petrificado. Estava além de sua imaginação, todos os tipos de monstros estavam presentes, desde monstros de classificação A até monstros de classificação C. E você está me dizendo que esse garoto caçou tudo isso sozinho? Isso é impossível. É difícil acreditar que ele tem 5 anos de idade, afinal, isso seria algo impossível até mesmo para um aventureiro de nível a fazer. Caim dono, você talvez seja um herói? Ou talvez um apóstolo de Deus. Essa é a única conclusão que Jimmy poderia tirar dessa situação. Mas Caim ficou assustado quando ouviu a palavra apóstolo. Não, eu sou apenas o terceiro filho do Marquês Gar. Responde Caim, confuso. Não vou me intrometer muito. Quanto a isso, avaliar toda essa quantia levará um pouco de tempo, então lhe darei o dinheiro mais tarde. Sua Majestade me deu dinheiro para a xícara, portanto, não tenho tanta pressa. Portanto, não tenha pressa. No momento, Caim não precisa de dinheiro, afinal, as vendas de Reversides pararam e todo o dinheiro que ele investiu já lhe foi devolvido. Ele espera que o dinheiro que ganhará seja ainda melhor quando começar a vender o vidro veneziano e o chuveiro do banheiro. Como todos os monstros foram removidos e ele se sentiu revigorado, era hora de ir para casa. Bem, então eu vou. Quando me virei, alguém agarrou meu ombro por trás. Claro que era o Jimmy. Não é muito cedo, por que você não se junta a nós no treinamento de cavaleiros por um tempo? Apenas faça um tour por enquanto, ok? Então ele agarrou meu ombro e me puxou com ele. E agora, Caim está de pé no meio do campo de treinamento de cavaleiros com uma espada de madeira. Cerca de 30 cavaleiros fortes o cercam. Vamos voltar um pouco no tempo. Este é o Barão Caim, o herói. Tenho certeza de que todos vocês já ouviram falar sobre o extermínio dos orcs. Jimmy apresenta Caim aos cavaleiros. As pessoas ao redor dele questionaram se esse garoto realmente derrotou os orcs. É claro que na multidão estavam os cavaleiros que Caim havia salvado, mas essas pessoas só olhavam para Caim com gratidão. Vocês poderão verificar isso hoje, pois Caim participará do nosso treinamento de cavaleiros. Diga-me que ele fala como se fosse algo trivial. Tem certeza? Ele parece um garoto comum, sabe? Ele tem 5 anos de idade, certo? Tem certeza de que a Guarda Imperial pode lutar contra ele? Um cavaleiro, sem saber das habilidades de Caim, pergunta a Jimmy. Se é isso que você acha, então você deve começar. Caim dono, por favor. O cavaleiro que questionou Jimmy deu um passo à frente. Caim dono, eu vou deixar você dar o primeiro passo. Venha até mim. A confiança que o cavaleiro tem por pertencer à Guarda Imperial é perceptível. E a compostura de um adulto. Não há como evitar, então Caim faz o primeiro ataque. Tenta o movimento de teletransporte a curta distância. Embora eu já o tenha usado antes, nunca o usei contra uma pessoa. Caim segura uma espada de madeira de criança. Ele começa a acumular poder mágico e recita o feitiço. Teletransporte de curto alcance, Short Warp. Em um instante, Caim se posicionou atrás do cavaleiro e colocou a espada de madeira em suas costas. Ele queria golpeá-lo no pescoço, mas sua altura não permitia. Este é o fim. O cavaleiro que perdeu Caim de vista ficou perplexo com o golpe repentino da espada de madeira vindo de trás. Ela estava na frente dele até agora. E então, de repente, ela desapareceu. E então ele foi golpeado por trás com uma espada de madeira. A perda é minha. O cavaleiro respondeu honestamente.
Não posso acreditar que a diferença foi tão grande. Eu não vi isso de jeito nenhum. O que diabos há nesse cara? Os cavaleiros ao redor dele também estavam confusos. Vocês viram isso? Eu não consegui ver nada. Quando pensei que ele tinha ido embora, ele apareceu atrás. Não somos nem mesmo o adversário dele. Como esperado do Barão Caim, o herói, eu nunca esperei que você fosse tão longe. Parece que uma pessoa sozinha não seria suficiente. Por que não tentamos com todas as 30 pessoas aqui de uma vez? Isso é um pouco. Caim está surpreso. Como esperado, lutar contra 30 pessoas é muito imprudente. Em termos de status, posso derrotar todos eles em um instante. Ok, então vamos começar. Todos, para ele. Ao sinal de time, os 30 cavaleiros da Guarda Imperial cercaram Caim. E foi assim que chegamos à situação acima. 30 homens estão empunhando suas espadas contra uma criança. E todos eles estavam prestes a pular sobre ele. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Todos pararam de se mover. Então, uma pessoa entrou no círculo. Era uma bela mulher de cabelos loiros, na casa dos 20 anos. Seu cabelo estava puxado para trás para não atrapalhar. Orelhas longas. Ela parece um elfo. Nem mesmo Caim consegue esconder sua surpresa com a aparência pálida do cavaleiro élfico. Todos tomam uma posição. Posso perguntar por que todos vocês, orgulhosos guardas imperiais, estão cercando e apontando suas espadas para uma criança? Depois de dizer isso, ele se vira, fica de joelhos e me olha nos olhos. Garoto, você está bem? Ela me dá um tapinha na cabeça. Isso seria uma resposta normal para uma criança de 5 anos. Então ela me abraçou. Foi assustador estar cercado por todas aquelas pessoas. Mas você vai ficar bem agora que estou aqui. Você se perdeu e veio para cá por engano, não foi? Onde estão seus pais? Comandante dos cavaleiros, essa pessoa é. Diga-me para chamar o comandante do cavaleiro. Caim ficou surpreso ao saber que aquela bela mulher era a comandante dos cavaleiros. Diga-me, se você também estava aqui, por que não impediu isso? Ele estreitou os olhos e perguntou severamente a Jimmy. Esse garoto é o garoto que foi mencionado antes, Barão Caim. Esse herói. Jimmy responde com um tom apologético. De jeito nenhum. Uma criança como essa. Como esperado, até mesmo o comandante dos cavaleiros parece surpreso. O comandante dos cavaleiros olha para mim por um momento. Entendo. Então foi assim, você é aquele herói? Fufu. Então, que tal você ter uma batalha simulada, duelo, comigo em vez disso? Caim ficou surpreso quando ouviu que as palavras ou batalha simulada o soavam como um duelo. A comandante dos cavaleiros de repente trouxe uma espada falsa com ela. Comandante, você não deveria se apresentar primeiro? Diga-me, ele disse novamente, desculpando-se. Os espadachins devem se comunicar com suas espadas. Então, nós nos entenderemos. O comandante dos cavaleiros ergue sua espada. Aí vem o mau hábito do comandante. Assim que vê alguém forte, ele sente a necessidade de desafiar a outra parte para um duelo. O líder não tem o título de O Santo da Espada. Mesmo que seja o Barão Caim, ele não seria capaz de vencê-la, certo? Os cavaleiros da Guarda Imperial estão conversando entre si. O círculo fica maior à medida que eles se distanciam. Com licença, estou ouvindo todos vocês. O que foi aquilo sobre o Santo da Espada? Barão Caim, aqui vou eu. Espere um segundo, por favor. Caim tenta impedi-la. Mas a comandante dos cavaleiros entrou correndo sem se preocupar com nada. Em uma velocidade inumana. Ela deve ter usado fortalecimento corporal.
O comandante do cavaleiro empunha sua espada de cima. Caim dá meio passo e se esquiva da espada. E então, aproveitando o momento, ele balança a espada de lado. Os olhos da comandante do cavaleiro se arregalam com a facilidade com que Caim conseguiu se esquivar e ela pega a espada que Caim havia balançado para o lado com sua espada. Caim dá um salto para trás e mantém distância. Barão Caim, desde que soube que você era uma criança, baixei minha guarda. Parece que desta vez vou poder aproveitar de verdade. Depois de sorrir, ela murmura algo, e então acaba completamente envolvida pela atmosfera ao redor. Aqui vou eu. Desta vez, ela empunha sua espada em uma velocidade completamente diferente da anterior. Como era de se esperar, desta vez não consigo me esquivar tão livremente quanto antes. Caim também usou o fortalecimento do corpo para rebater o ataque da comandante dos cavaleiros, balançando a espada para pegá-la. Depois disso, os dois continuaram a se atacar em uma velocidade inumana. Ei, o Barão Caim está trocando golpes corretamente com o comandante dos cavaleiros. Eu não posso acreditar. Os cavaleiros murmuraram. A velocidade desses dois é tão rápida que os cavaleiros ao redor mal conseguem segui-los com os olhos. Como isso não parecia acabar logo, Caim aumenta outro nível de aprimoramento físico e mergulha. Ele então repele a espada do comandante dos cavaleiros e a pressiona contra seu pescoço. Este é o fim. Caim abaixa a espada que estava encostada em seu pescoço e fala com ele. Os olhos do comandante do cavaleiro se arregalam e ele cora. Eu decidi. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.